Beleza. Então, vou compartilhar aqui com vocês a tela do código. Vocês me dizem se está num tamanho bom para ver. Acho que eu dei uma aumentadinha aí, acho que vai ficar melhor para ver. Tá tranquilo de ver. Ok. Tá. Então, é, esse é um código usando a Pygame também, que é um pouquinho mais complexo do que os que a gente olhou ontem, porque ele tem mais interações, né? Tem mais coisas acontecendo. É, Então, mas se vocês olharem, a gente tem um começo que é muito similar, né, a algumas coisas. Eventualmente tem uma ordem trocada aqui que não faz muita diferença, mas só para a gente manter a coerência do passo a passo que a gente estava falando, a gente pode colocar isso aqui. Então, eu comecei importando aqui algumas coisas. A própria Pygame, né? Eu importei esse time. Importei essa biblioteca random, que a gente vai usar porque a cada vez que a cobrinha comer a frutinha, a gente vai gerar uma posição nova aleatória para essa fruta no tabuleiro, né? Então, também estou usando essa. Aqui tem duas funções que a gente vai deixar para depois. Então, como é definição de função, eu gosto de colocar antes, né, de tudo no código. Então, por isso que elas estão aqui. Mas seguindo o caminho da Pygame, o que que a gente fez? Primeira coisa, iniciou a Pygame, então pygame.init, começamos a Pygame. E aí a gente fez algumas definições referentes à janela, né? E, bom, por exemplo, aqui eu coloquei a velocidade da cobra como sendo 10. A gente pode aumentar ou diminuir essa velocidade. Isso pode deixar o jogo mais difícil, mais fácil, né? Fiz também o tamanho da minha janela, então a janela o tamanho X em Y, e fiz a definição das cores que eu vou usar. Então, como eu falei para vocês, toda vez que preciso usar cores, eu preciso definir elas assim, usando o Pygame. E aí a gente faz o que? A definição, né? A inicialização da janela mesmo. Então, eu coloquei um título de jogo da cobrinha, o display mode com as dimensões que eu queria colocar. E aí, se vocês olharem, aqui também a gente está definindo a taxa de atualização do jogo. Eu acho que em outro momento eu coloquei isso também, mas eu coloquei em outro lugar. Isso não vai fazer tanta diferença assim. Mas se vocês olharem até agora, tudo que a gente fez foi seguindo exatamente, né, esse passo a passo aqui. Não tem muita diferença. É óbvio que tem uma coisa a mais, outra coisa a menos, mas não tem tanta diferença assim com relação ao que a gente está fazendo. Aí eu defini também aqui uma snake position. O que que é isso? É a posição inicial da cobra. Do mesmo jeito que nesse aqui a gente definiu uma posição inicial para o retângulozinho, aqui eu também defini uma posição inicial para minha cobra, então ela sempre começa ali do mesmo lugar. E também o corpo da cobra, né? O que que é isso daqui? Por que que ele tá assim? Porque a cobrinha aqui, diferente, né, diferente de um triângulozinho, de um retângulozinho só, a gente precisa criar aqui uma, como é que se diz? Uma cobrinha com mais de um elemento. Então, ela tem quatro elementos. E aí, se vocês repararem, essa aqui é 50, né? Essa é a posição em Y dela. Então, todos estão no Y 50. Mas aí eu criei um elemento 100, 90, 80, 70. Então, são quadradinhos que vão estar juntos, formando o corpinho da cobra, né? A posição da fruta, como eu falei, isso aqui a gente vai usar uma posição aleatória, né? Então, ele está gerando para a gente aqui uma posição aleatória, só que isso tem que ser entre um e aqui eu estou limitando o tamanho da minha janela, né? Em X e em Y. Então, eu estou colocando esses dois elementos usando uma posição aleatória. E aí,
Bom, qualquer dúvida que vocês tenham, vocês mandem aí no chat ou falem por hora para eu ver. E aí, aqui vai ter uma outra coisa também, que é o que a gente chama de fruit spawn. O que que é isso? É o que vai, isso aqui é o que vai definir, e lá na frente a gente vai trocar isso depois. Isso aqui a gente vai definir se eu preciso gerar uma fruta nova ou não, né? Então a gente começou aqui com ela como um true, como um verdadeiro. E aí lá na frente a gente vai trocar e aí eu comento um pouquinho mais sobre isso, que tá bem aqui, né? É, quer dizer, se a fruta não for verdadeiro mais, se a gente já tiver trocado, eu vou gerar uma fruta nova, senão não, tá? E aí a gente definiu também uma direção inicial para a cobra andar, né? Então a gente definiu, na verdade, foram dois, duas variáveis, a direction e a change to, tá? Então a primeira posição que a cobra vai andar, só para ter um default, vai ser right, beleza? E também colocou um score inicial de 0. Então, tá vendo? Tudo aqui que a gente fez até agora, até esse momento, são coisinhas relacionadas à própria definição, né? Não tem nada de jogo ainda, só tem. Estou posicionando elementos, estou definindo cores, estou definindo o tamanho da janela, estou definindo o tamanho da cobra, todas essas coisas. Então, tudo isso a gente geralmente faz antes de chegar aonde? No meu loop principal, que é onde tudo do jogo deve acontecer, né? Então, ele começa com esse while true, né, aqui. E aí a gente tem algumas definições aqui. A primeira delas é o evento de get, tá? Eu já percebi que eu acho que esse código tá faltando uma coisa que inclusive vocês podem colocar, né, se vocês quiserem trabalhar um pouquinho, que ele tá faltando aqui aquele evento que a gente tinha colocado, ó. Como eu falei, esse código não é um código meu, é um código que eu adaptei, comentei de um tutorial, mas tá faltando um evento que eu acho muito importante, que é esse evento aqui de fechar, né, a janela. Então ele não tá aqui. Então é um evento que vocês podem mexer nesse código depois. Eu acho que eu vou mexer nele também, já passo, já vou subir pro meu GitHub com ele atualizado, mas eu acho que é um bom treino, né? Inserir esse evento aí de fechamento. Então, essa função aqui, ela começa lidando com os eventos do teclado, né? Então, a gente vai ter um get. O que que é o get? É a função do Pygame que vai ler, né, digamos assim, vai entender quais eventos que estão ocorrendo. E aí a gente tem o quê? Aqui a primeira verificação, porque quais são os eventos que, por lógica, a gente vai fazer aqui? Evento para cima, para baixo, para um lado, para o outro, que é as chavezinhas lá da cobrinha andando. A gente tinha até comentado ontem que a gente podia trocar isso por AWSD, né? Que era o movimento dos bonequinhos nos joguinhos no geral, mas aqui tá setinha mesmo para um lado para o outro. Então, primeiro, esse fora aqui, ele vai ser global, a gente sempre vai ter ele. Se vocês olharem nesse outro aqui também, ó, o evento também estava assim, tinha um for que pegava todos os eventos, meio que ele fica olhando para esses eventos através do get. E aí a gente vai ver aqui agora os tipos de evento que eu tenho. Então, se o meu evento for do tipo keydown, né? Ele verifica se a gente tem uma tecla pressionada. Isso que é o keydown, tá? Então, se ele for desse tipo, aí o que que ele vai fazer? Ele vai verificar, então, qual foi a minha tecla pressionada, tá? Então, repara que isso aqui também já tá um pouquinho mais sofisticado do que esse daqui, tá? Tá um pouquinho mais sofisticado do que esse que a gente tinha feito ontem. É necessário tanta sofisticação? Ah, depende muito do que você vai fazer. Mas esse daqui, ele, ó, é o Get Pressed também, que é de tecla, né? Só que são das setas, né? Então, se a gente olhasse lá depois
Na própria biblioteca do Pygame, a gente vai ver que tem uma diferencinha pequena entre as duas, né? Então tem o Get Preset e o outro que era qual? O outro é o Keydown, que não é uma função, né? É isso aqui, ó. O pygame.keydown. A gente quer ver. Não tô achando aqui agora, mas depois a gente procura ela, tá? Então a gente poderia fazer desses dois jeitos para verificar se tem uma tecla que foi pressionada ou não. São só maneiras diferentes da gente fazer isso, né? E aí, de novo, ele vai verificar aqui qual foi a tecla que foi pressionada, né? Então, é o up, down, left e right. Então, são as quatro setinhas que ele está verificando, tá? E aí, bom, qual que é a lógica aqui? A lógica é o seguinte: se eu pressiono eu não vou mudar direto a direção. Isso aqui é uma coisa que esse código faz que eu achei interessante, mas é assim: não vou mudar direto a direção. Eu vou colocar, se eu aperto a setinha para cima, eu vou colocar nesse change to para up, tá? Então, dependendo aqui, a primeira coisa que ele faz se a tecla for pressionada, ele vai mudar esse change to, tá? E aí, agora, a partir disso, ele vai evitar duas coisas, né? Ele vai evitar que a cobra ela se mova em direções, em duas direções simultaneamente e que ela não faça movimentos bruscos. Por exemplo, se tiver up, ela não pode ir direto para o down. Ela vai ter que fazer a voltinha, né? Se tiver down, ela não consegue ir direto para o up, tá? E aí aqui que ele faz essa coisa. Então, por exemplo, por isso que a gente não mexe direto na direção. Se o change to foi para up, mas a direção estava down, né? E a direção estava diferente de down, aí ele faz up, senão ele não faz nada, tá? Então, essa daqui é só uma verificação que impede que eu faça isso, que eu mude muito bruscamente a cobrinha, tá? É, beleza. E aí, ok. Então, aqui ele mudou as direções, né? Isso poderia até ser um pouco mais enxugado, tá? Se vocês quisessem gastar um tempo enxugando, isso aqui daria para enxugar esses dois códigos. Eu preferi deixar assim bem parecido com o que estava no tutorial, porque justamente tem uma proposta de você ver o passo a passo as coisas acontecendo. E eu acho que quando a gente coloca um raciocínio mais primeiro isso, depois isso, é mais fácil da gente entender. Mas isso daria para enxugar esses dois blocos de código, talvez em um só, um pouquinho mais rebuscado, tá? E aí sim, agora que a gente atualizou a direção, a gente vai mover a cobra, tá? Então, se tá up, eu vou mexer, vou subir, né, 10, a gente tá sempre pegando em 10, que são os tamanhozinhos dos pixels. Então, ele vai subir ou descer, e é sempre quem? Né? A gente vai pegar a Snake Position 1, vai mover para cima, né? E para baixo. Quem que é Snake Position 1? É o eixo Y, né? Lembra que aqui a gente tem 0 e 1, tá? E a Snake Position 0 vai mover para a esquerda e para a direita, tá? Então é isso que ele faz aqui, isso que a gente está fazendo, a gente está colocando essas restrições e definições, tá bom? Bom, aí, o que mais que a gente tem nesse código aqui? A gente vai ter uma outra coisa que é o seguinte: a cobra, como é que a cobra vai andar, né? Porque, beleza, a gente colocou que a posição dela vai para frente, vai para trás, mas como que é esse mecanismo? Como é que ele funciona? A cobra, ela funciona a partir de um mecanismo no qual a gente vai acrescentar uma posição na cabeça e remover uma no rabo, né? Isso se ela não comer a frutinha, né? Então a gente vai sempre acrescenta e come e tira daqui, porque aí vai aparecer
que a cobra tá se movendo, né? Então ela acrescenta um na frente e tira um do rabo, acrescenta um na frente e tira um do rabo, tá? Então, assim que a cobra se move. E se ela, né, se ela encontra uma frutinha, ele vai adicionar essa nova posição que não vai ser removida, né? Então, isso é uma outra coisa que a gente faz nessa parte do, ai caramba, do código. Então, esse snake insert aqui vai ser justamente para inserir essa parte, inserir a cabeça, e aí ele confere. Se eu encontrei a frutinha, que é o que está falando aqui, né? Eu vou acrescentar o score e aí eu vou fazer o quê? Eu vou passar aquele fruit spawn que a gente definiu lá em cima como true para false. E segue a vida, né? Eu não preciso tirar a parte de trás, porque realmente acrescentou um pedacinho na cobra. Se nessa movimentação eu não tiver encontrado uma frutinha, aí eu preciso remover a última parte da cobra, tá? E aí ele fala, se not fruit spawn, ou seja, se isso aqui for diferente de true, quando a gente coloca isso aqui desse jeito, e eu tô falando que isso aqui deve ser falso, né? Então, se for falso, ele vai gerar uma posição aleatória para a fruta de novo, do mesmo jeito que a gente gerou, e vai definir isso como verdadeiro de novo, né? Que agora eu tenho fruta aí no meu. Não sei se a palavra certa é tabuleiro, mas vamos chamar de tabuleiro, tá? É, aqui ele tá preenchendo a janela com a cor preta, né? Uma outra forma de fazer isso. E aqui eu tô desenhando a minha cobrinha, né, no meu tabuleiro. Repara que é o mesmo Pygame Draw Rect, tá? Então, eu também estou desenhando um retângulo que a gente usou isso aqui no exercício que eu mostrei ontem para vocês. Porque a cobrinha nada vai ser do que um compilado de retângulos, né? Beleza. Aí, ok. Alguma dúvida até aqui? Não? Beleza. Tranquilo. Ok, então. Aí, bem, é, porque aí, agora que a gente já definiu como a cobrinha se move, como ela se movimenta e tudo mais, e essas inserções, e o que eu acho mais legal desse código aqui, dele estar aberto desse jeito, é o fato de que a gente consegue ver a lógica. Porque eu acho que essa lógica ela pode ser aproveitada em outros tipos de exercício, né? Então, se vocês forem fazer, sei lá, um joguinho que mostra o movimento de uma partícula, por exemplo, vocês podem movimentar ela desse jeito, inserindo um quadradinho na frente e removendo um quadradinho de trás, tá? Então, eu acho que isso também é uma coisa interessante de reparar. É, bem, beleza. E aí agora a gente começa outras coisas são as condições de game over, né? Como é que a gente vai chamar o game over? Quando é que esse jogo vai acabar? O jogo da cobrinha, ele termina em algumas situações. A primeira é se a borda colidir com uma das bordas da janela. E a segunda é se ela colidir com o próprio corpo, se ela comer o próprio corpo, né? Se você der aquela volta e ela comeu o próprio corpo. Então, isso aqui, nessa primeira parte, eu estou verificando isso. Então, se a Snake Position 0 é, é menor do que zero ou é menor do que o limite da janela em X, tá? E em Y a mesma coisa. Aí eu vou chamar essa função game over que a gente já vai ver já já. E aqui eu tô verificando, né, se eu tô pegando algum bloco da cobra. Tô pegando todos os bloquinhos aqui de um da posição um
e verificando se ela não está colidindo com o próprio corpo. Se isso acontecer, ele também chama a função game over. E beleza, e quem que é essa função game over? Então, é uma função que está aqui na frente, tá bem documentadinha aqui, tá? E, bom, a ideia aqui é que quando essa função é chamada, a gente cria novos objetos aqui, que são basicamente objetos de fonte. O que que é objeto de fonte? Você vai jogar um texto na sua tela, tá? Então, tudo isso também precisa ser criado. Então, ele vai jogar esse texto por aí. E vai ser o texto de Game Over e ele vai mostrar o score, ou seja, qual foi a sua pontuação, tá? Vai ficar aqui por um tempinho e é isso. E por último aqui, a gente vai ter a Show Score, que ela vai mostrar, é o que vai ficar mostrando pra gente a pontuaçãozinha. Que também a gente vai precisar criar um objeto de fonte e, além disso, a gente tem uma superfície também. A gente tem um objeto de superfície, né? Um score, surface aqui, que vai posicionar ele no cantinho da minha tela, tá? Então, eu estou criando isso aqui também para fazer esse posicionamento, tá? Beleza. E aí, a gente vai ter essa função para chamar, né? Para fazer o update. E a velocidade, a gente está definindo aqui a velocidade da minha cobra, como essa velocidade que eu coloquei aqui, beleza? Lembra que eu já tinha chamado essa função eu já tinha chamado de FPS essa função do time clock, e aqui eu só coloquei fps.tick, né? Ou seja, eu coloquei a velocidade como sendo a velocidade da cobra, tá? Então, se a gente rodar isso aqui, a gente tem esse queridinho aqui, que eu sou um pouco ruim, mas aí coisas que a gente já percebeu aqui, ó. Ele tá aumentando a minha velocidade. Ah, então foi. Aí quando era, vocês repararam que eu não cliquei para fechar a janela, né? Quando ele deu game over, ele fechou, tá? E aí o que eu tava falando que tava faltando nesse código aqui é justamente isso, ó. Eu tô clicando aqui para fechar e não tá indo. E não tá indo por quê? Porque justamente esse código tá faltando uma função, tá faltando uma parte, tá? Então, deixa eu ver quanto tempo tem aqui. Ah, tem 6 minutos ainda nessa aula. O que que eu queria propor como atividade, que vai ser a última atividade lá, que vai valer os pontinhos extras? Ah, não apareceu a janela do jogo? Tá, peraí. Nossa, sempre acontece isso aí, eu fico igual uma boba. Beleza. Então, era isso aqui que eu tava falando, né? Agora vocês estão vendo? Acho que agora foi. Foi, né? Então, ó, ele deu game over, tá? Ó, a gente nem percebe que existe um mecanismo aqui de crescer a parte da frente e diminuir a parte de trás, mas ela fica maiorzinha mesmo depois que ela come a frutinha, tá? Então, eu vou deixar não vou deixar da game over agora, tá? Beleza. E aí, o que eu tava falando que tá faltando é que se eu tento fechar aqui, ó, clicando no X, ele não tá indo, tá? Justamente porque tá faltando essa condição, tá faltando essa condição de perceber esse evento. Então, o que que eu queria deixar para vocês como tarefa, né? Eu vou compartilhar esse código do jeito que ele tá,
Não vou fazer nenhuma alteração, vou compartilhar lá no GitHub do jeito que ele tá. E eu queria que vocês olhassem para ele de uma maneira um pouco mais crítica. Então, assim, eu não acho que esse código ele tá 100% acurado, né? Eu acho que a gente pode melhorar algumas coisas. E aí vai ficar a critério de vocês o que é que vocês acham que pode melhorar ou não. Eu já dei algumas dicas aqui na hora que eu estava falando. Mas a principal coisa que eu queria que vocês incrementassem, o que realmente é a atividade, é incrementar esse evento de conseguir fechar a janela, tá? Então, seria modificar esse código aqui para conseguirmos fechar essa janela a qualquer momento do jogo, sem precisar ter o game over. Beleza? Isso fica entendido? Fechou? Tá, eu vou fazer. Eu acho que assim, por hoje, o que eu tinha para mostrar era isso, né? Era essa. Comentar um pouco sobre esse código. É, ontem eu já passei para vocês um pouco do, ai, das documentações, né? Das fontes que eu acho interessantes. E aí, eu só queria perguntar. Deixa eu ver quanto tempo tá aqui. Eu já vou parar de gravar de uma vez, tá? Porque aí eu já passei isso, depois eu mando lá, tanto no E-Disciplinas quanto no grupo, exatamente qual é a atividade.